Tô indo pra casa, no lugar no qual pertenço. So home, 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 so home. Eu me entrego, eu me entrego, eu me entrego, eu sou livre. Eu me entrego, eu me entrego. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Eu tô aqui numa mistura de várias emoções, muito emocionada, muito feliz pela live de hoje, porque ela contempla tantos lugares importantes, digo, na minha vida pessoal, e espero que de verdade contribua muito para todos vocês. É uma honra primeiro estar aqui, neste lar, nesse lugar sagrado, nesse lugar de uma energia tão forte, tão especial no planeta Terra, né? Que vocês têm sustentado, que vocês têm facilitado para as pessoas através do trabalho de vocês. Gente, eu tô aqui com uma família linda, que são grandes irmãos de alma. Pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer há muito tempo. Então, a Fernanda e a Larissa. Lari, estava lembrando que eu te conheço com 6 meses de idade. E a Fernanda, assim, que é uma querida. A gente, todo final do ano, todo o Réveillon do Bionatos, a gente passa a virada na pousada da Fernanda e do Danilo, que são pessoas muito dedicadas, que têm uma história incrível, de muita perseverança, de muita conexão com um propósito lindo de alma, de vida, e são servidores, como diz a Isabel, de alto escalão. Né? E a Fernanda, enfim, ela tem várias formações, ela é psicóloga, ela é terapeuta, ela tem aí as formações na área da pedagogia antroposófica, pedagogia Waldorf, que eu tô entrando nesse universo agora porque eu sou mãe de primeira viagem e sou mãe de uma criança de 3 anos e aí a gente se dá conta, quando vira mãe, que não existe nenhum manual, a gente não aprende na escola, não aprende na faculdade, como é que eu vou educar? Como que eu vou olhar para esse ser, para esse indivíduo que está chegando, e eu como mãe, né, e o pai, o Tiago, como que a gente vai facilitar, como que a gente vai favorecer a caminhada desse ser, aquilo que esse ser veio realizar aqui na Terra. E aí eu acho que é uma angústia de vários pais, né? Como que eu me preparo, como que eu posso oferecer o meu melhor dentro aí de um equilíbrio. Eu me questiono tanto sobre qual que é o ponto do limite, né? O limite, mas com amor, e qual que é o ponto de dar espaço para essa criança, quando que eu não interfiro, quando que eu interfiro. São tantas perguntas, são tantos questionamentos e assim, de fato, a experiência como maternidade é uma grande oportunidade para crescer. Todo mundo cresce. É uma grande escola, né? É uma grande escola. Então, a Fernanda ela vai compartilhar a experiência dela, né, dentro de tudo que ela vem estudado, não só na parte da teoria, mas principalmente algo que é tão importante, que é a vivência, a experiência aqui celular, a experiência na prática. E a Larissa é a prova dessa experiência toda. A Larissa, gente, deve ter algumas pessoas que conhecem a Fernanda e a Larissa, que já vieram para o Réveillon com a gente, e outras, né, da rede do Florescer, enfim. A Larissa, desde o primeiro Réveillon, assim, é encantadora, uma fadinha. Ela, com tanta firmeza, com tanta confiança, conduzindo um grupo de 24, 25 pessoas para ir fazer uma trilha para uma cachoeira,
com vários desafios, com um nível de atenção tão grande, ela com uma responsabilidade desde os 15 anos de idade. Eu admiro muito essa família, amo muito essa família. Então, muito bom. Agora eu vou passar a fala para elas, porque elas têm muito para passar para vocês. E a gente quer aproveitar cada segundo dessa live. Gratidão, gratidão, Mi. Boa noite para todos que estão aí nos assistindo. É uma imensa honra e alegria estar aqui compartilhando essa vivência com vocês, mas principalmente estar aqui com a Mi. Estou muito contente, a Mi e o Ti aqui com a gente, a extensão da nossa família Florescer. E como a Mi falou, nós estamos sempre aí juntos, né, nas passagens de ano. E nesse momento estamos juntos também nessa transição, nessa passagem que todos nós estamos, essa travessia que nós estamos fazendo agora nesse momento, né? E quando a Mi convidou a gente para fazer a live, para mim foi uma alegria enorme, porque eu gosto muito de falar sobre esse tema, que é um tema muito, que eu sinto que a gente precisa muito debater, a gente precisa muito falar, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, que nós estamos experienciando, que é essa transição planetária. É um processo chave para o processo evolutivo da humanidade, e cada vez mais a gente vai ter que repensar e olhar profundamente para o nosso processo de educação, para que realmente a gente possa contribuir com esse processo evolutivo que nós estamos aí sendo desafiados até a fazer essa passagem. Eu falo isso porque eu, muito jovem, fui mãe, né, com 23 anos e depois com 26 anos, e eu, quando decidi ser mãe jovem, foi um processo muito consciente. Eu quis ser mãe, e uma das coisas que me veio muito profundamente naquele momento em que eu decidi ser mãe, é que eu sentia que a minha maior contribuição que eu podia dar para o planeta, para o processo que eu sentia que nós iríamos ainda estar passando, já muito conectada com um propósito mesmo meu de alma, eu acho que a maior contribuição que eu podia dar era ajudar a encarnar dois seres, duas crianças que pudessem fazer a trajetória delas aqui na Terra com muita consciência e também contribuir, né? Porque eu acho que a gente vai fazendo essa rede, vai criando essa rede através dos nossos filhos, a rede de luz, a rede de consciência. Mas como fazer isso, né? Se a gente não tem manual de instrução, né? E na época eu me lembro que fazia pouco tempo tinha saído um livro que falava das crianças índigos, que falavam das almas que estavam encarnando e o quanto elas precisavam de ajuda nesse processo, para que elas pudessem trazer uma nova consciência para a Terra. E aquilo me tocou profundamente, que eu falei, meu Deus, nós não temos um manual e ainda vamos estar recebendo seres muito elevados, né? E como que a gente vai fazer isso? Como nós vamos poder ajudar esses seres a encarnar, né? As crianças índigo, depois as crianças cristal. A gente ouve hoje já das crianças arco-íris, as crianças diamante, tem outras denominações também. Como ajudar esses seres a encarnar para que eles possam fazer esse grande trabalho de transformação na consciência da humanidade, porque nós estamos aqui... acho que travou. Travou. Tá reiniciando. Acho que voltou. Voltou? Voltou. Então, como a gente poder ajudar eles que estão vindo, estão trazendo essa consciência para fazer essa grande transformação, porque nós estamos aqui nesse momento como uma ponte, né? Nós estamos ajudando nesse processo planetário, mas quem vai conseguir concretizar isso, trazer uma nova consciência, são essas gerações que estão vindo, que estão encarnando no planeta, né?
E aí, muito... primeiro, antes da gente ter como a gente não vem com manual, né, nós não temos um manual, acho que é muito importante que a gente possa compreender isso, assim, que a gente está recebendo esses seres, que eles vêm nos desafiar enquanto pai e mãe, para que a gente possa ajudá-los, né, a trazer essa nova consciência e, ao mesmo tempo, também nos ajudar no nosso próprio processo evolutivo, porque o filho, como a gente estava falando, o filho é uma grande escola para nós, uma grande oportunidade de um processo evolutivo. Se a gente tem essa consciência, o quanto é fértil esse espaço que se cria na relação com o filho e o quanto isso pode nos levar para um processo de olhar para todas as nossas questões, para que a gente não espelhe na criança questões próprias nossas. Porque uma das coisas mais importantes que eu vejo assim da nossa contribuição para essas gerações que estão encarnando é poder fazer com que elas encarnem e manifestem seu máximo potencial. E para que elas possam encarnar e poder expressar esse máximo potencial, elas têm que ser livres, elas precisam de espaço, de liberdade para crescer e para que elas possam expressar a individualidade delas. Porque o que acontece no nosso processo normalmente educacional e nossas relações com nossos filhos é que, como a gente tem muitas questões que a gente não tem trabalhadas internamente, a gente projeta nos nossos filhos muitas questões que são nossas. E quando a gente projeta neles, nós entregamos um pacote para essa criança, para esse jovem que não é dele. E muitas vezes eles pegam o pacote, internalizam esse pacote e nesse momento eles perderam a liberdade de expressão e a liberdade da individualidade deles, né? Mas uma das coisas que eu mais vivenciei, assim, que foram questões muito fortes minhas quando eles eram pequenos, é que sabendo que eu estava recebendo seres, né, que tinha esse potencial, que estava trazendo uma nova consciência para a Terra, como educá-los para que eles se mantivessem nesse espaço de liberdade da individualidade deles, mantendo esse potencial máximo deles, mas ao mesmo tempo eu sendo mãe desse ser, né? Nesse lugar de mãe, né? Porque eles trazem uma consciência muito elevada. Mas, aí foi uma coisa que eu aprendi muito, eles trazem uma consciência elevada, eles trazem eles mexem muito com o espaço interno da casa, porque você vê que tem uma personalidade ali com muita força, né? Mas ao mesmo tempo, eles não têm a experiência que nós adultos temos da vivência terrena nesse espaço e nesse tempo. Então eles precisam da nossa ajuda para dar direcionamento para eles nessa vida terrena. Então esse é o nosso maior papel, é dar essa direção, ajudá-los sem entregar para eles o nosso pacote, né? Mas ao mesmo tempo estando nessa posição de que eu, nesse espaço e tempo, tenho um conhecimento que você não tem ainda, né? Porque senão a gente entende que eles sabem muito, né? Eles têm esse espaço muito deles, essa consciência, né? Uma criança hoje que antigamente que dizia eu quero com 3 anos, hoje uma criança de 1 ano fala isso. Já tá. 1 ano ela já tem uma consciência de um eu, que é bem assim interessante de observar quanto essa geração já traz mais consciência dessa individualidade do que gerações passadas. Nossa, Fê, você tá falando de tantos lugares importantes pra gente olhar, né? Tanto dessa educação dupla,
porque para que a gente possa ser pai, ser mãe, a gente precisa da autoeducação, muito importante, do autoestudo, do autoconhecimento, para poder fazer essa guiança de uma maneira consciente, porque para filtrar, né, e limpar os nossos conteúdos para que eles possam ser mais livres. Então, isso que você está falando é tão forte, porque nós, né, se a gente tem o papel da mãe, o papel do pai, existe aí um papel, né, onde o filho é o pequeno e o pai e a mãe é o grande nessa relação. Na constelação da família, Na constelação da família, porém dando essa liberdade para que essa alma expresse aquilo que ela veio fazer da melhor forma, sem muitos bloqueios. Seria isso. Isso. E uma coisa que a gente tem que sempre olhar é o quanto a gente também prepara esse espaço para a criança, né? Porque a gente fala na pedagogia Waldorf, né, que o seu primeiro setênio, a criança está encarnando muito fortemente o corpo físico dela, né? Então, todas as forças cósmicas estão ajudando essa criança a terminar de formar todo o corpo físico, os órgãos, né? E ela está ainda trabalhando muito os sentidos, está afinando. Então, esse primeiro momento desse primeira infância da criança, é muito importante que a gente dê possibilidade dessa criança ter muita liberdade de expressar esse movimento, essa ação, experimentar esse corpo dela no espaço, né? E ter muitas vivências de sensibilidade, de tato, mexer com a terra, mexer com a água, perceber esses elementos, né? Conhecer isso, conhecer o limite do corpo dela também, porque ela vai experienciando isso na vivência dela. E nesse momento é muito importante também todo um cuidado que a gente dá para a criança de segurança, de proteção. O ninho que a gente fala nesse primeiro setênio é muito importante, né? Porque no primeiro setênio é muito importante que a criança ela perceba que o mundo é bom, ela ganhe confiança no mundo nesse primeiro setênio. Então a gente faz esse ninho, constrói esse invólucro para a criança de proteção, para que ela construa internamente essa confiança no mundo, nesse primeiro setênio. E uma das coisas que as pessoas têm muita dúvida é porque as crianças dessas novas gerações que estão vindo, elas questionam muito, né? Elas perguntam muito. Principalmente as crianças que têm mais... cedinho. Porque já começou... Porque assim, a gente vai ver até as crianças índigo, um pouco diferente das crianças cristal. As crianças índigos, elas são muito desafiadoras, porque foi uma primeira geração de seres que veio com uma nova consciência. Então a gente vai ver que as crianças índigos, né, que somos gerações que nasceram a partir de 1970, não que não tenham tido outras almas assim que já foram trazendo uma nova consciência. A gente vê na história, né, da humanidade assim, pessoas que fizeram grandes revoluções, mas é que elas começaram a encarnar seres em maior quantidade, trazendo essa nova consciência no início da década de 70. Que hoje, né, nós pais somos essas almas índigos também nesse sentido, porque a gente também tá nessa geração que vem trazer uma nova consciência. E as crianças índigos, elas questionam muito, elas são muito ativas, muitas vezes elas são até confundidas, né, com crianças com hiperatividade, e elas vêm mesmo para questionar, elas vêm mesmo para confrontar, principalmente a integridade daquilo que ela vê, né? Eu vejo verdade, eu vejo integridade nisso, e tudo aquilo que ela não percebe que é justo, que é íntegro, que é verdadeiro, ela vai confrontar e ela vai desafiar. E ela desafia o pai e a mãe não porque ela precisa do confronto. Porque se ela percebe nesse pai e nessa mãe
um ser que está ali na sua verdade, na sua integridade, que está buscando fazer esse trabalho de autodesenvolvimento, ela reconhece isso, esses seres reconhecem isso e eles passam a respeitar esse adulto e esse ser que está ali conduzindo, né? Então, nesse contexto dessa criança da primeira infância, o maior desafio que eu, pelo menos, senti foi que, pensando nessa criança que precisa estar com as suas forças todas voltadas para a constituição do seu corpo físico, para terminar essa formação do corpo físico, como lidar com essas crianças que questionam muito e desafiam muito, porque quando a gente tenta entregar para a criança muitas respostas, ela vem para o intelectual. E quando ela sai, tira as forças dela do corpo e vem para o intelecto, isso é realmente uma questão bem desequilibrante para essa criança. Porque nesse primeiro momento a criança precisa estar vivenciando o mundo mais a partir da imagem, do imaginativo. Ela precisa cultivar do lúdico, da imagem, daquilo que ela constrói. Então, trazer muita explicação, muito para o racional, vai tirar forças dessa criança, da formação e constituição, principalmente física dela, né? E esse é o maior desafio, porque eles pequenininhos já questionam e querem saber e querem entender. E se você não responde, eles geralmente vão te desafiar, né? Fer, já que você está falando da primeira infância e tocou no assunto das crianças índigo, cristal, eu acho que muita gente tem curiosidade de saber, porque às vezes a gente escuta sobre esses conceitos, mas também não se aprofunda. O que são essas crianças? Por que tem esses nomes de índigo, cristal, arco-íris? Então, diz que essas crianças, né, são almas que foram encarnando em mais massa no planeta, que trouxeram uma qualidade. E conforme elas trazem uma qualidade, elas trazem também uma frequência vibracional energética. E a frequência vibracional faz com que elas emanem um campo que tem uma cor. Então, as pessoas que são videntes começaram a observar, por isso a denominação criança índigo, que muitas crianças que traziam uma consciência, um desafio, que estavam ali expressando ou mesmo trazendo alguns refinamentos no processo espiritual, por exemplo, crianças que têm uma capacidade intuitiva muito grande, né? Ou até intelectualmente, assim, trazendo conhecimentos mais, assim, reveladores, eles começaram a observar que essas crianças tinham uma aura azul índigo. Uhum. Por isso que foi denominado assim. Então, essas almas que estão encarnando no planeta, trazendo uma nova consciência, elas vêm dentro de um padrão vibracional e por conta disso ela tem uma coloração do seu campo vibracional, que foi daí que surgiu essa denominação, né? Então, as crianças cristais é como se elas tivessem uma aura multicolor, né? E por isso foram chamadas crianças cristais. As crianças arco-íris é porque predomina as 7 cores dos chakras na aura dessas crianças, né? Uhum. E as crianças diamante é porque elas têm... Ai, pausou. Reconectando. Vamos lá, pessoal, dá um joia. Acho que voltou. E as crianças diamante também têm uma aura muito pura, sim, mas elas têm uma vibração muito próxima a esse elemento, por isso que essa denominação também. E a gente vê que a gente olha a partir desse campo vibracional para essas gerações, para essas crianças que estão nascendo, mas essa denominação também existe hoje dentro da psicologia, da sociologia, da filosofia, pessoas que começaram a observar e denominar essas gerações ao longo da história, né? Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial,
gerações que foram trazendo novos conhecimentos, e a partir do comportamento dessas gerações e a partir do desenvolvimento cognitivo dessas gerações, elas também foram denominadas, né, que são os baby boomers, a geração X, Y, Z, os millennials e os centennials, e agora a geração alfa, né? Então essa denominação, ela existe também dentro de um conceito comportamental cognitivo, nesses estudos, né, dessas gerações que estão vindo, estão nesse processo também de evolução de conhecimento da humanidade, mas essa denominação das crianças índigo, cristal, diamante, arco-íris, é uma denominação já considerando o aspecto vibracional, o aspecto evolutivo, considerando que são seres que estão vindo de outras dimensões e que estão num processo evolutivo superior a nós e que estão vindo ajudar mesmo aqui nesse momento planetário. E para nós o nosso maior desafio é como receber esses seres, porque o que aconteceu com as crianças índigos? Muitas das crianças índigos que encarnaram e que são da nossa geração, ou até uma geração na sequência, tiveram muita dificuldade de manter o seu propósito, o alinhamento com seu propósito, de conseguir plasmar na Terra aquilo que ela veio fazer, de trazer uma nova consciência. Tiveram muitas almas tiveram muitas dificuldades, e não é que se perderam no caminho, mas assim, ficaram embotadas no seu processo, porque encontraram aqui uma dificuldade muito grande, tanto no processo educacional nosso, das nossas escolas que engessam, que cristalizam muito, quanto nas próprias relações com os pais. Os pais ainda com muita dificuldade de se olhar, se reconhecer e não depositar naquele ser isso que eu falo que é o pacote. A projeção, né, das minhas frustrações, do meu pacotinho, para que os filhos possam, enfim, realizar aquilo que... Exatamente. E aí eu vejo que o nosso hoje, assim, por isso que eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque o nosso desafio hoje é questionar um pouco esse nosso processo educacional, tanto nós como pais, o que nós estamos fazendo, como que a gente pode se preparar mais para receber esses seres, né? Quanto o nosso próprio sistema educacional que a gente tem aí. Total. Nossa, né? Gente, olha, eu acho que se existir um caminho mais consciente para os pais de hoje, os filhos vão economizar anos de terapia lá na frente, porque a gente tem que trabalhar a nossa criança ferida, tem que trabalhar tanta coisa, né? A gente pode cortar alguns caminhos e favorecer. Isso que eu digo, que é não Lá na colocar frente, neles né? as nossas dores, as nossas frustrações, ou as nossas expectativas, que eu acho que é mais difícil, né? É você não criar uma imagem para esse filho e querer que ele cumpra igual, essa imagem. Ou mesmo a imagem assim, né? Vou dar um exemplo até do meu filho, Lucas. Ele tinha muita vidência quando ele era pequeno. Então ele via muitas coisas. E de repente isso se fechou para ele. 9, 10 anos, ele se fechou, ele não tinha mais essa abertura, né? E quando ele chegou no início da adolescência, mais pro final da adolescência, né? Quando ele começou a ter mais contato com esse mundo tecnológico, ele mergulhou profundamente na tecnologia. E aí eu, como mãe, fico pensando assim, cadê aquele meu filho bonito, sabe, assim, que eu tinha todo um ideal do filho espiritualizado, que via, que tinha evidência, esse caminho, né, assim, já começa a criar uma expectativa e uma imagem, assim, de um ser muito evoluído, que está muito conectado com a espiritualidade, e de repente ele está totalmente imerso na nossa... na ciência, na tecnologia, nesse mundo bem da matéria e tentando entender esse mundo da matéria, né? E aí a gente vê que
é a expressão do ser dele ali genuína, porque ele provavelmente veio como ser fazer alguma tarefa, algum papel, desenvolver alguma coisa ali naquele mundo, naquele ambiente, e que é dali, e é ali que ele precisa estar. E para ele poder estar ali, ele precisava que fechasse E ele isso. precisou dessa base, dessa estrutura para desenvolver esse caminho, né? Porque às vezes a gente rotula ou idealiza que o indivíduo, que a expressão da espiritualidade tem que ser assim assado, né? Exatamente. Que não. Eu acho tão bonito o trabalho da Dana Zohar, que traz do quociente espiritual, né? Porque você ter um quociente espiritual elevado não significa que você está como um monge meditando num templo ou isolado do mundo, e muito mais essa consciência de quem eu sou, de qual que é o meu propósito, qual é o significado da vida, quais são os valores aplicados na vida cotidiana, e isso é muito espiritualidade, né? Exatamente. E não pensar que por uma criança, um jovem ter muito interesse dentro de uma tecnologia está se afastando desse mundo espiritual, né? Que esse é as nossas projeções, né? Quem que falou? Eles estão trazendo essas almas, até que estão encarnando o planeta, estão trazendo um conhecimento tecnológico muito avançado. Grande, muito avançado, que a gente ainda vai ver, que é aquilo que a gente estava falando hoje, né? Na hora do almoço, que que o Steiner fala, né, que a nossa grande missão é a gente espiritualizar a matéria. Então a gente só espiritualiza a matéria se a gente vai lidar com essa matéria, com o que está aqui, com o que é presente, com o que com as leis da matéria, com né? as questões que a gente interage o tempo inteiro, né, no dia a dia, questões práticas. Exatamente. E eu vejo que dentro do sistema educacional, né, uma das coisas que é muito importante que a gente vá começar a falar sobre isso, porque é ali que eles vão poder expressar esse potencial deles ou não. Porque quando a gente constrói, né, a gente vai ver hoje o nosso sistema educacional, ele é muito engessado, né? Quando a gente engessa muito a criança nesse sistema educacional, é onde ela tem maior dificuldade de poder expressar aquilo que ela veio fazer. Enquanto quando eu abro, quando eu liberto, quando eu possibilito a expressão dessa criança, ela pode manifestar qual é o potencial dela, né? E eu sinto hoje muito fortemente esse espaço dentro da pedagogia Waldorf para as crianças e para os jovens, esse espaço mais livre, dentro das pedagogias que olham essa individualidade para essa individualidade e não pegam essa individualidade e colocam ela dentro de uma caixinha pronta, né? Então esse espaço educacional que é dado para essa individualidade é que vai fazer muita diferença para que ela possa manifestar aquilo que ela veio fazer, né? Enquanto a gente ainda está fazendo o contrário, pegando as individualidades e colocando dentro de um sistema, ainda vai ser muito difícil para essas novas crianças. E não que a gente não consiga fazer diferente, né? A gente consegue, mas aí nós como pais precisamos estar o tempo inteiro muito mais presente, muito mais junto nesse processo e dando muito mais, porque as pessoas falam, tá, mas eu não tenho outra alternativa de escola para os meus filhos, então o que eu faço, né? Aí é onde vem o nosso papel como pai e mãe. Como pai e mãe em casa, né? Que é ajudando eles a construir esse ambiente mais livre, né? Junto da natureza. E isso foi um movimento muito interessante que eu fiz com os meus filhos, né? Que a gente fez, que foi trazê-los para vivenciar uma experiência de comunidade, morar na natureza. Só que ao mesmo tempo, quando eu fiz esse movimento, eu tirei eles da escola Waldorf, que eu sabia que naquele momento era o que podia libertar mais eles num processo, né? Deixar esse espaço mais livre, e botei eles numa escola tradicional. E
bem cristalizadora, bem... tradicional. Como que foi, Lari? Falar um pouquinho então agora. Então eu tive essa oportunidade de viver em dois mundos, vamos colocar assim, né? Por causa que é cidade, Florianópolis, cidade grande, natureza, nas montanhas, um lado espiritual, um lado tecnológico, uma escola tradicional, uma escola Waldorf. Eu tive muito essa possibilidade de ter escolha e experiência. Eu acho que quando a mãe fala de liberdade, é isso que é a parte mais importante. A oportunidade de escolha e experiência. Por causa que a liberdade é uma sensação, é algo que vem dentro, não tem como definir liberdade, não tem como ensinar liberdade. Você tem como proporcionar essa pessoa a procurar a própria liberdade. Tem as tribos indígenas, antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil, elas não tinham, e acho que na África também, elas não tinham a palavra liberdade no vocabulário delas, exatamente porque elas eram livres. Não precisava Do conceito. Então, o importante é você deixar e trazer a oportunidade e não o conceito, né? E eu acho que é isso que o pai e a mãe mais trouxeram para mim e pro meu irmão. Oportunidade. Por isso que o meu irmão teve essa oportunidade dele se descobrir na tecnologia, né? E ele é muito feliz hoje em dia. Dá pra ver. Claro, quarentena dificulta as coisas, né? Somos jovens. Mas, com certeza, temos a oportunidade. E isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Porque eu vejo hoje nesse mundo, olhando os meus amigos, observando, uma das coisas que é mais difícil são os rótulos. Muito rótulo. Rótulo tanto dado pelos pais, quanto dado pelos avós, quanto dado pela sociedade, tanto quanto dado pelos jovens mesmo. Então, eu estou triste, não, eu estou entrando em depressão. São rótulos. Em vez de serem sentimentos, se tornaram rótulos. E eu falo, uma pessoa pergunta onde você estuda, com o que você quer trabalhar, o que você quer fazer de faculdade, em vez de perguntar se você é feliz, por exemplo. Então, são muitos rótulos hoje em dia que já estão tão enraizados que a gente não nota. Então, quando você conhece alguém, a primeira coisa que... vou dar um exemplo mais clássico. Sua tia chega pra você e pergunta, e os namoradinhos? Mesmo assim, são muitas questões que elas ficam na superfície. Elas só te dão a oportunidade de viver nessa superfície e não de enraizar internamente. Porque você nem sabe o que é enraizar internamente. Você não tem essa oportunidade. E isso que o pai e a mãe me deram, pelo menos, essa oportunidade de me autodesenvolver e me procurar internamente, né? Que lindo. E isso que eu vejo que a escola Waldorf tenta fazer, por mais que eu ainda sei que eles estão caminhando numa questão de também abrir para as possibilidades desse desenvolvimento dentro da tecnologia, da sociedade. É um desafio que está sendo para a escola Waldorf e vai continuar sendo por um bom tempo, por causa que tem que abrir essa visão, tem gente que está trazendo essa consciência e vai ter que trabalhar dentro disso, e é algo que vai ter que enraizar na escola Waldorf também, mas isso foi a minha maior dificuldade na escola tradicional, por causa que as perguntas eram muito superficiais, as conversas eram muito superficiais, as piadas superficiais. As minhas amizades podiam ser profundas, mas eram poucas, não eram muitas. E aí que entra tanto desrespeito, tanto equívoco em entendimentos, né? Bullying, por causa que uma pessoa faz uma piada e não consegue compreender a profundidade do sentimento que aquela outra pessoa pode ter, não compreendendo que na verdade aquilo é só uma piada. E isso vira bullying. Então... gente, maturidade, né, nessa fase, porque, né, quando a gente coloca mesmo, vai lembrando da nossa juventude,
na nossa adolescência, enfim. Foram momentos muito especiais da nossa vida, mas muitos desafios, né? Muitos desafios, muitas decisões a serem tomadas. Numa idade onde está se formando, não se fechou o terceiro setênio, né, Fê? Então, porque um desafio hoje que eu vejo para os jovens, voltando até para essa questão assim do quanto a gente encaixota, né, e coloca, e projeta e engessa, porque um desafio para os jovens hoje é que eles chegam já numa idade de decidir questões profissionais ainda muito imaturos, ainda sem um trabalho interno muito bem feito. E como decidir algo para a vida, para o seu caminho, se eu não tive espaço para me perceber, para me reconhecer e para poder também experienciar, ter uma vivência interna bem sólida. Uhum. Porque isso a gente consegue fortalecer na criança e no jovem dando vivências, experiências para eles. Eles não vão conseguir na escola o tempo inteiro através de um conteúdo intelectual. Uhum. Eles precisam de vivências, precisam de experiência. Tudo isso, e o trabalho com a arte também traz muito isso da vivência, da experiência, né? De poder internamente ir formando esse ser também. Internamente vai fortalecendo, aí aquela primeiro setênio de eu confio no mundo, né? Eu tenho confiança nesse mundo. O segundo setênio que eu preciso ver que esse mundo ele é bom, que ele é belo, que eu posso confiar e reconhecer a beleza no ser humano. E o último setênio, que é dos jovens, ali o terceiro setênio dos jovens, eu preciso ver no mundo uma verdade, eu preciso ver no mundo uma justiça. Então, como a gente vai trabalhando internamente para que essas crianças construam essa confiança e esse olhar para a vida e para a humanidade como uma humanidade justa, que eu posso confiar, né? Como fortalecer isso internamente para que lá no fim, mais para próximo, né? Porque a gente fala que a consciência encarna mesmo perto dos 21 anos. É onde realmente encaixa esse eu espiritual na Terra. Então, se a minha consciência, a minha individualidade vai aterrar lá perto dos 21 anos, e hoje um jovenzinho com 15, 16 anos precisa escolher o que vai fazer na sua vida, né? Tá muito distante, e fora que esse trabalho interior ele não foi construído, né? Por isso que eu digo que a gente precisa mudar o nosso sistema educacional para que a gente possa ir fortalecendo essa vivência, ajudando esse ancoramento dos corpos, que primeiro vem o físico, depois o etérico, depois o astral, para depois vir o eu, a consciência, e como esses desdobramentos vão acontecendo no desenvolvimento da criança, né, para que ela possa, como se encaixar esses corpos, fortalecer internamente esse invólucro para entrar a consciência ali, né? Que diferença que vai fazer na vida de um indivíduo quando existe essas 3 fases muito bem estruturadas, vivenciadas, respeitadas na vida de um adulto? Então, quando a gente... Quem se tornará esse adulto? Se tornará um adulto muito mais... por exemplo, você vê isso já no final da juventude, no início da vida adulta. Quando você tem um adulto jovem que tem mais confiança, que tem mais segurança, que já consegue fazer um movimento de se reconhecer, de se observar e de fazer escolhas, né? Então, tem um equilíbrio emocional maior também, porque isso está bem feito. Mas a maior diferença a gente vai ver no desdobramento depois da nossa vida, mais para frente ainda, né? Então, por exemplo, esse corpo físico que foi bem estruturado, bem aterrado, com esse invólucro, com esse ambiente seguro,
uma vivência muito com a natureza, porque eu preciso preservar isso que é a essência daquilo que nos conecta ao ser humano, né? Então, esse corpo físico bem estruturado vai me trazer uma idade madura com mais saúde. Então, porque Então a saúde em todos os níveis, mental, emocional, física, isso é um reflexo dessa estruturação até os 21 anos de idade. Sim, e depois o meu etérico também, que é a minha vitalidade. Minha capacidade, principalmente aquilo que eu tenho como energia vital, também bem formada nessa infância, também me traz... Aí tem outros desdobramentos, assim, que daí a gente vai entrar... É bem desdobramento complexo, anímico, né? Que é bem Sim. mais complexo, que é o que acontece a nível até de consciência, que é tão importante. Estou dando exemplos mais fáceis pra gente não entrar, assim, também num ambiente que é muito vasto, né? E que é muito rico, que a gente entende da importância da primeira infância, principalmente, para o resto da nossa vida adulta e madura, principalmente. Mas, claro, porque daí a gente também, uma criança que cresce em segurança, ela tem essa segurança, ela tem mais recursos internos para lidar. Mais recursos. Preparos. Eu Olha, quero fazer gente. um parênteses. A mãe tinha comentado uma coisa que eu achei bem interessante, que é sobre as escolhas. Isso eu acho que foi algo bem importante pra mim também, falando como jovem, que foi essa possibilidade de começar a aprender a escolher cedo, só que sem a consequência. E a consequência vindo mais pra frente. Por causa que isso, claro, eu tenho que ter noção das consequências, mas sem ter esse peso que tem, por exemplo, na escola tradicional. Ah, você tirou 6, você vai pegar recuperação, né? Ou você não é capaz, Você não é capaz, burro, né? exatamente. É a escolha. Você tem essa oportunidade de escolher, então, por exemplo, eu comecei a fazer trabalhinhos cedos, comecei a tentar ganhar meu dinheirinho cedo. Não era o que eu queria trabalhar. Eu também não precisava. Se eu ficasse sem dinheiro, eu sabia que eu podia confiar neles. Mas eu tive essa oportunidade de começar a escolher as coisas que eu queria fazer pra mim, sem ter esse peso da consequência de você vai falhar. Como um laboratório mesmo, né, Como um Lari? laboratório, você dá a oportunidade de experimentar, porque isso fez com que eu pudesse hoje em dia, por exemplo, decidir, com 17 anos, decidir o que eu quero fazer pra minha vida. Claro, decidir entre aspas, tem muita coisa ainda e vai que eu mudo no meio do caminho de escolha. Mas mesmo assim eu tenho uma noção de por onde ir. Por causa dessa oportunidade que eu tive de começar cedo, olhando, experimentando e não deu pra mim, não gostei, achei chato. Vou fazer outra coisa. Olha, então eu vou abrir pra vocês que a Larissa já tem no Spotify, ela tem o álbum de música dela, você vai colocar ali Larissa Chante, músicas de composição, ela compôs, criou a melodia também, Lari. Foi meu namorado que fez a melodia. Ah, linda. Escutem, que assim, é de tocar o coração. A primeira música que tocou aqui é dela. E vocês vão escutar mais uma música dela ainda. E ela já escreveu um livro de quantas páginas? Deu 200. Então, com 17 já é cantora, já tem um álbum no Spotify e um livro de 200 páginas, gente. Ah, tá saindo. Mas Plantar árvore também já plantou. Muitas. Essas sim já foram muitas. Então, ó. Mas e é essa oportunidade que eu vejo que as coisas que eu mais agradeço, claro, sempre vão ter coisas pra mudar no mundo e coisas pra melhorar. Sempre vão ter problemas, discussões, mas na verdade é só uma questão de perspectiva, né? Uma questão de perspectiva. Sim. E oportunidade de ver essa perspectiva diferente, esses lados diferentes. Por falar em perspectiva, eu vou pedir para vocês duas, primeiro para Feira, assim,
Que dica que você oferece, né, no mundo de hoje para os pais de primeira viagem como eu, para os pais que eu tenho certeza que todos vocês, assim, a gente está vivendo um momento onde muitos valores estão sendo olhados e revistos e as crianças estão muito mais próximas da gente, sim ou sim, porque não está tendo aula, né? Então a gente está olhando para a nossa relação como mãe, como pai, relação com filho. Então, para que desperte, pais despertos, né? Para que a gente possa se tornar um pai e uma mãe consciente nesse mundo. Que dica que você dá? Ixi, é difícil, assim, né? Porque que nem a gente fala, assim, é muito uma experiência individual com cada criança, né? Assim, é um desafio, a gente não tem esse manual. E dar dica também, uma coisa que, às vezes, num contexto para uma criança, ela funciona. Para outras, não, né? Então, tem muito de olhar essa individualidade. O que eu vejo hoje, assim... Claro que num contexto de quarentena é mais difícil porque as crianças estão em casa, elas não podem sair, não pode gastar essa energia, né, correndo, brincando e, enfim, na natureza também, esse espaço mais aberto para que ela possa, né, soltar esses movimentos e trabalhar também o equilíbrio, todos os sentidos, mas é mais desafiador estar com eles, né? Mas assim, a arte nesse momento ajuda muito, né? Então, todos os elementos artísticos que puder, botar a criança para desenhar, dá muito recurso para ela poder expressar aquilo que ela está vivenciando num desenho, numa pintura. Muitos contos de fadas, os contos de fadas trazem imagens e fortalecem muito esse trabalho interno na criança, porque ela traz os contos de fadas trazem imagens espirituais para a criança, então ela vai recebendo esses arquétipos, né, através dos contos de fadas, isso é muito... E ajuda a desenvolver a imaginação. Tem algum que é... Tem contos, por exemplo, os irmãos Grimm, né, que são os contos de fadas mais tradicionais, apesar que nem todos os contos de fada dos irmãos Grimm são para crianças pequenas, assim, também tem que saber os contos de fadas adequados para cada idade, mas assim... os mais tradicionais, os mais clássicos para as crianças, né? E então isso é uma boa vivência, porque contar também, você está sempre passando para ela, lendo e estando com ela, cultiva esse gosto pela leitura, e um jovem que lê enriquece muito esse mundo imaginativo também, né? Através da leitura, uma criança pequena, pré-adolescentes, jovenzinhas, também acabam enriquecendo muito o mundo imaginativo através dessas contos de aventura, de ficção, que tem tanto aí que jovens gostam, né? Mas isso começa, isso é semeado lá nas crianças pequenas, com os pais, contando as historinhas, né? Alimentando esse ambiente também, porque tudo a gente pode... enriquecer e favorecer para que essa criança tenha esse recurso. E outra coisa que eu digo, assim, que é uma dica muito importante, é assim, observa sempre seu filho. Se ele tá fazendo alguma coisa que te incomoda demais, olha para ti. Onde é que tá o incômodo? O que incomoda em mim aquilo que ele tá fazendo? Porque provavelmente ele tá espelhando alguma coisa tua. Porque quando uma criança, ela não precisa espelhar, normalmente ela fica tranquila, por mais que ela tenha energia, por mais que ela precise brincar, por mais que ela precise correr e se movimentar, porque tem muitas crianças que precisam muito isso, né? A gente vê o Ian, ela é muito corporal, ela precisa esse movimento, mas se ela tá ali confrontando, se ela tá trazendo alguma coisa assim, que ela tá martelando naquilo, olha para si. Alguma coisa ela tá te mostrando, ela tá espelhando alguma coisa. E outra dica lembre sempre que você é o adulto ali. Uma criança pequena, se você deixa muito para ela decidir, ela fica muito
com o recurso, como se ela tivesse que usar os recursos dela para tomar essa decisão e essa escolha. E ela é muito pequena para fazer isso. Apesar de ser um ser muito evoluído, ela é muito pequena, ela não tem recursos internos para fazer isso. Por exemplo, você colocar uma criança na cadeirinha do pensamento lá e deixar ela sentada para ela pensar, ela não tem recursos cognitivos para fazer isso. Isso é uma agressão para a criança. Então, a gente sempre lembrar, tem um livro que eu li quando eles eram pequenos, que aquilo me impactou muito, que chama O Pequeno Tirano, para crianças que desafiam muito, né? Que eu digo, são as crianças índigo, são as que mais desafiam. Então, a criança cristal, ela é tranquila, ela é pacífica, ela não incomoda, às vezes ela tem até meio introspectiva, meio tristonha. Mas a criança índigo, ela vai desafiar mais, ela vai trazer, assim, mais movimento para casa, né? E eu tive dois, assim, bem diferentes, então é muito interessante poder ver essas duas qualidades, né? Mas essa criança... Explicando, eu sou a Cristal, meu irmão é o índigo, tá? Então, essas duas crianças que... essa criança que desafia mais, né? Um pai e uma mãe precisam reconhecer muito essa autoridade, como que dá a direção, e não deixar a criança, que eu falei do livro O Pequeno Tirano, e eu me lembro numa imagem do livro, assim, faz muitos anos que eu li esse livro, mas eu nunca mais esqueci, que é assim, a criança que domina o espaço, que ela quer decidir tudo, ela que manda no espaço, só que você tá dando um poder para a criança que ela não tem recursos internos para lidar com aquele poder. Você está dando um lugar para essa criança que ela não tem recurso. E muitos pais fazem isso porque não querem frustrar, porque entende que a frustração é um sofrimento. Só que o mundo vai mostrar muito limite, muita frustração lá na frente. Aprender a lidar. Então é melhor que ela tenha esse trabalho de ser frustrada dentro de um ambiente de confiança dela, que é em casa, do que ela vai ter essa frustração depois maior lá fora, porque lá fora ela não tá num ambiente seguro. Em casa ela tá num ambiente seguro para ser frustrada, para reconhecer, porque toda vez que eu coloco essa criança, eu pego para mim, eu assumo para mim esse papel de autoridade amorosa, porque isso não quer dizer que eu vou botar a criança de castigo, que eu vou bater na criança, é uma autoridade amorosa, mas que põe esse limite, eu ajudo ela a construir o invólucro dela, para ela perceber até onde vai o outro e até onde eu estou. É o limite com amor. É o limite com amor, mas isso que eu digo que é uma dica que eu vejo muitos pais hoje que tem muito medo de frustrar a criança porque se sente culpado, porque não está o tempo inteiro com a criança, porque trabalha muito. Então esses pais que sentem muito essa culpa querem sempre agradar muito os filhos. E nessa tentativa de agradar, a criança vira o rei ou a rainha da casa. E aí a gente tem uma inversão dentro da constelação familiar, a gente tem uma inversão de papéis. Além do que a gente deixa essa criança com um poder que ela não tem recursos internos para lidar com aquilo. Tá vendo, pessoal? Passou muito rápido. E aí a gente se perdeu no horário. A gente teve que voltar porque é um assunto muito interessante, ao mesmo tempo muito profundo, que faz parte ao longo da humanidade desde o momento que tem um pai, uma mãe e um filho, né? Então é um assunto que realmente merece ser visto e ser olhado, né? Então, a Fer estava falando, acho que a gente pode fechar. Eu ia pedir também para a Lari passar uma mensagem também, oferecer para as pessoas essa poesia que você escreveu, que é muito linda, mas também do ponto de vista de um filho. Do ponto de vista de um filho, né? Que dica que você oferece para os pais dos dias atuais, para os educadores, enfim, desse lugar que você tá? Eu acho que o que eu mais digo é realmente essa oportunidade de escolha. Não sei, pra mim, pelo menos, isso foi uma coisa muito importante. Ao mesmo tempo que tem esse limite, às vezes a gente precisa dar de cara na parede para aprender, aquela famosa frase. Mas não só isso.
precisa ter aprender, pelo menos como jovem, né? Não a criança. A criança, como a mãe explicou, precisa desse limite e tal, mas como jovem, eu acho que começa a entrar nessa questão de poder escolher, de ter essa oportunidade para não se sentir também preso, né? Porque realmente é muito desafiante a sociedade, é muito desafiante viver em grupo e começa a entrar numa questão de que é tão desafiante fora que a gente precisa do apoio dos pais para conseguir enfrentar esses desafios fora. Então a gente precisa do apoio dos pais para conseguir tomar essas escolhas fora. Então às vezes não vai ser as melhores escolhas dentro daquilo que os pais acreditam, mas é algo que essa pessoa, esse ser, precisa experimentar, né? Então, como jovem, eu vejo que isso é algo bem forte, que com certeza tem, mas que tem sempre para melhorar, e que eu vejo muito também com os meus amigos, e vejo que eles concordam com isso de precisar escolher e precisar um pouco de liberdade para batalhar. E a gente muitas vezes não vai ter a força suficiente para batalhar. Nessas horas a gente precisa do empurrão mesmo, que não seja o caminho que você escolheria, que você não acredite que o caminho que esse ser está escolhendo é o melhor. Às vezes a gente precisa do empurrão. E daí levantar, e quando levantar, não ter aquele julgamento. Você não deveria ter ido por aí, que eu te falei que não era para ir por aí. Ter essa ajuda para poder escolher outro, ou para poder voltar atrás. E isso, para mim, é algo bem importante e que eu vejo também muito nessas questões que estão surgindo, desse descobrir a sua individualidade e os seus gostos, né? Então, eu vejo muitos jovens com ansiedade, depressão, amigos meus, e eu vejo muito também por causa dessa pressão, tanto familiar quanto externa, para ter que escolher aquele caminho que é o imposto como correto, como moralmente certo. Sendo que talvez essa pessoa só queria, não sei, se tornar uma dançarina, por exemplo. Ou viver de escrever e de ler, que nem eu, que não sei como é que eu vou viver assim, mas eu quero. Então eu preciso desse empurrão, mesmo que talvez não seja o caminho mais fácil, nem o ideal, né? Então eu acho que isso é o que eu mais posso dizer, esse apoio sem um julgamento, né? Uau! É complicado. Boa sorte. É o que eu posso dizer. Sem julgamento, sem expectativa. Um né? apoio sem julgamento. Tá ali ofertando esse suporte. Sim. Porque todo mundo erra e você só vai realmente descobrir aquilo que você quer quando você errar. E você não vai saber realmente se era aquilo que você queria. Você vai passar o resto da sua vida em dúvida se você não testar aquilo porque seus pais disseram pra você não testar aquilo. Você vai passar o resto da sua vida se perguntando: será que se eu tivesse testado eu não ia preferir viver daquele jeito? Então, às vezes é realmente importante a gente tentar viver e bater de cara na parede ou acertar e ter esse apoio por trás para poder voltar atrás. Isso aí, gente. Que linda. Yeah, eu amo. E ó, jovem com voz, né? Ofertando a sua palavra. Sim, tendo esse espaço E a dado sua- por essas linhas aqui. Nós queremos ouvir a poesia. A né? gente quer escutar a poesia que você escreveu. Se você puder contar um pouquinho do que é. Tá. Eu escrevi uma poesia. Eu escrevi 3 poesias, assim. Opa, pausou.
Voltou? Eu escrevi 3 poesias. Eu vou ler as 3. Eu não ia ler as 3, mas eu decidi que eu vou ler as 3. Uma sobre a infância, do modo como eu vejo a infância, né? Cada um tem sua perspectiva, então espero que vocês consigam compreender um pouco a minha. Nos olhos infantis, o brilho sutil da alma dançarina, essa que em sua correria carrega a alegria da alma peregrina. Na risada da criança, um mundo diferente, não há real nem irreal, muito mais que uma mente normal. Neste mundo vive o infinito, os sonhos e o bonito. Neste mundo vive o belo, a paz e o singelo. Neste mundo vive o livre, pois ali não há limite. Flores, dragões e heróis, fadas doentes e nós. Nós que esquecemos que vemos esse mundo e não podemos deixar de aprender com a criança de novo a amar, para assim nos libertarmos e o infinito vivenciarmos. Nada mais que um olhar de uma pessoa de outro lugar. Algo incompreensível, um ensinamento imprescindível. Quando duas almas se tocam, elas ensinam, uma à outra, aquilo que era insegurança do desconhecido. Talvez seja uma rima chula, mas nem uma palavra nula o sentimento de perdão pelas palavras ditas no coração, e a certeza de que ser é muito mais que crer, mas ensinar, esta é a arte do amar. Lindo! Eu tenho mais um poema que eu escrevi da quarentena, eu queria compartilhar, porque é um momento em que, pelo menos, eu sei que é desafiante para todos, está sendo desafiante para mim, e só que internamente eu sei que isso é algo que todos passaremos juntos, a gente só precisa aprender a confiar que vai dar certo, confiar que a gente consegue fazer esse trabalho em grupo e ao mesmo tempo olhar para dentro e fazer esse trabalho individual. Então, é um poeminha. Essa calma singela e solidão, nas paredes largadas e trancafiadas, a morte carente de atenção que vaga nas mentes agoniadas. A calma já deixa de ser eminente, vai dando lugar à exímia pobreza. O riso ecoa nas sombras da mente, a morte carrega nela a tristeza. São flores largadas pelos perdidos, o tédio na face daqueles vivos? Milhares caídos no escuro abatidos, paredes sufocam aqueles cativos. O som ecoa nas ruas vazias, a fiel esperança aqui prevalece. O som traz alguma alegria, o coração dolorido finalmente agradece. Sozinho nas casas cheias de medo, o povo se junta em união. Gestos de empatia mudam o enredo, tirando o medo de ir para o caixão. É hora de unir nossas forças, tratar dos laços na sociedade. É hora de acabar com as doenças que a solidão traz com impiedade. Uau, gente! Coisa linda! Tô muito feliz por essa partilha Gratidão, tão cheia de sabedoria e graça, experiência vivida, milhares de aprendizados. E é isso, gente. Tá aí a beleza da vida, né? Somos eternos aprendizes. Eternos aprendizes. Muito obrigada, Fê. Não, eu que agradeço, Obrigada. gratidão. E quero dizer que esse é um tema assim muito rico e é um pouquinho tempo para a gente tratar, né, de tantas coisas. E quem sabe a gente mais para frente pode ir falando um pouco mais sobre isso, mas acima de tudo a gente precisa começar a olhar mesmo assim com mais consciência, né? Tanto para o nosso sistema educacional quanto para nós como pais e mães. Qual é o nosso papel agora, exatamente agora, nesse momento, principalmente para esse processo que nós vamos viver de
de trazer uma nova consciência mesmo para a Terra, né? Então foi só uma pinceladinha, foi só um impulso para a gente poder pensar sobre esse assunto, debater e olhar mesmo para o nosso papel como pai e mãe nesse momento. Eu agradeço muito. Gratidão. Gente, se vocês quiserem conhecer mais do trabalho da Fernanda, da Lari, né, da Isabel, entra lá no site do Florescer, é um centro de vivências, tem o Instagram que é como que é o Instagram? Florescer Centro de Vivências. Florescer Centro de Vivências. Pelo site do Florescer vocês vão conhecer uma série de cursos presenciais, retiros aqui, mas também online. Eu tô fazendo Purificare com a Fernanda, que tá maravilhoso, tô adorando, a Fernanda e a Shirley, e tem vários cursos lá, no site da Isabel tem vários cursos maravilhosos que são ferramentas que de verdade contribuem muito com esse momento que a gente está passando, que nos dão sustentação, recursos e fortalecimento. Então entra lá para vocês conhecerem, e muito grata. E segunda-feira, às 8 horas, vai ter a live do Bionatos com a Isabel. Então vai ser o Thiago com a Isabel. Então já aviso, 8 horas da noite, vai ser uma live muito especial também, tá? Um beijo, uma alegria sempre poder estar aqui com vocês.